Sempre fui o tipo de pessoa atraída pelo desconhecido, pela adrenalina que vem do mistério. Nunca fui alguém que se deixa intimidar pelo medo. Pelo contrário, sempre encarei o temor como um desafio, uma emoção a ser explorada. Quando meus amigos sugeriram a ideia de explorar um hospital psiquiátrico desativado em nossa cidade, achei a ideia perfeita. O local havia sido fechado há décadas, mas era cercado de histórias sombrias. Muitos diziam ouvir vozes inexplicáveis vindas do prédio, sombras que pareciam ganhar vida, e até relatos de pacientes que ainda vagavam pelos corredores, como se estivessem eternamente presos ali. Enquanto a maioria das pessoas evitava a construção com um medo absoluto, para nós aquele era o cenário perfeito para uma aventura inesquecível. Assim, numa noite de sexta-feira, nos reunimos na entrada do hospital, levando lanternas e câmeras, prontos para encarar o que quer que nos aguardasse. Atravessamos a porta com entusiasmo, mas assim que entramos, a atmosfera mudou. O ar parecia denso, pesado, carregado com algo que não podíamos ver. Parecia que uma presença invisível nos observava, quase como se o próprio hospital tivesse consciência de nossa chegada. O ambiente era sombrio, com rachaduras profundas no chão e paredes manchadas de umidade, enquanto um cheiro opressivo de mofo e ferrugem impregnava o local. Andamos cautelosamente e logo vimos marcas de mãos impressas nas paredes, como se alguém tivesse arranhado com desespero, tentando escapar. No início, achei que minha mente estivesse pregando peças, mas então ouvimos algo perturbador. Um som distante, como passos arrastados, ecoando pelos corredores. Rimos para disfarçar o nervosismo, fingindo coragem, mas a tensão em nossos rostos era inegável. Continuamos caminhando, explorando cada canto daquele hospital abandonado. Entramos em antigos quartos, onde camas enferrujadas e equipamentos médicos quebrados contavam histórias silenciosas. Em uma sala, encontramos registros médicos empoeirados, aparentemente abandonados às pressas, como se os antigos funcionários tivessem saído de repente, sem olhar para trás. Cada corredor parecia mais estreito e opressor que o anterior, e a escuridão intensa nos obrigava a confiar cegamente nas lanternas, que pareciam bruxulear em um jogo estranho com as sombras. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas por estalos repentinos das paredes, aumentando a sensação de que o lugar tinha um segredo sombrio. Naquele instante, percebemos que estávamos profundamente mergulhados em um cenário onde o medo não era apenas uma possibilidade, era uma certeza, e estávamos prontos, ou talvez nem tanto, para enfrentá-lo. Quando encontramos uma sala trancada, sentimos que estávamos prestes a descobrir algo importante, talvez a peça final de um quebra-cabeça sombrio. A porta era de metal pesado e com muito esforço conseguimos forçá-la a abrir. Ao entrarmos, fomos surpreendidos pelo estado do local. Ao contrário das outras salas deterioradas, esta parecia ter sido congelada no tempo. As cadeiras estavam organizadas em círculo, como se uma reunião tivesse sido interrompida abruptamente e abandonada sem explicação. No centro, uma cadeira de rodas chamava a atenção. Ela parecia nova, quase intocada, destoando da poeira e ferrugem ao redor. Quando um de nós se aproximou e colocou a mão nela, um som estridente ecoou pela sala, como uma batida violenta. Não conseguimos identificar a origem do barulho, mas ele parecia vibrar de todos os lados, nos cercando. Sentimos naquele instante o mesmo calafrio, o medo puro nos dominou e, no silêncio que se seguiu, nossos corações batiam em uma sincronia acelerada e tensa. Foi então que decidimos que era hora de sair dali. Mas ao nos virarmos, percebemos algo inquietante. O corredor que havíamos atravessado não era mais o mesmo. As portas que antes estavam abertas agora se encontravam todas fechadas, e o corredor parecia se estender em uma distância infinita, como se o próprio hospital estivesse alterando a sua estrutura. Começamos a caminhar, mas cada passo parecia nos levar mais fundo,
em um labirinto sem fim. As lanternas começaram a falhar, piscando como se estivessem à beira de se apagarem completamente, ameaçando nos deixar no escuro absoluto. Ninguém queria verbalizar, mas todos sabíamos a verdade que nossos rostos deixavam escapar. Estávamos presos em um lugar que parecia ter vida própria, como se o hospital estivesse decidido a nos engolir. Cada tentativa de encontrar a saída nos levava a um novo corredor, um novo conjunto de portas fechadas, enquanto o som de sussurros misteriosos preenchia o silêncio. Eles pareciam nos seguir, aumentando a cada curva e ecoando em um idioma que não podíamos entender, mas que causava um frio na espinha. Foi então que, no final de um dos corredores, algo me fez parar. Lá, envolta nas sombras, estava uma figura imóvel, apenas nos observando. Era uma sombra escura, sem detalhes, mas com uma presença assustadoramente densa. Ficamos paralisados, incapazes de olhar para longe, como se a figura estivesse nos hipnotizando com um olhar invisível. A sensação era de que algo ancestral, algo que jamais poderíamos compreender, estava diante de nós, e naquele instante compreendemos que o hospital tinha muito mais do que paredes frias e ecos antigos. A sombra começou a se mover em nossa direção, e o que vi me fez gelar. Aquela coisa não era uma pessoa. Sua postura era distorcida, inclinada de um jeito sobrenatural, e seus braços e pernas eram longos e finos demais, como se fossem prolongamentos retorcidos de escuridão pura. Cada movimento era lento, calculado, mas o suficiente para nos aterrorizar. Sem pensar duas vezes, trocamos olhares rápidos e começamos a correr, o instinto de sobrevivência dominando nossos corpos. Não sabíamos para onde ir, apenas corríamos pelos corredores intermináveis, tentando abrir portas que pareciam todas trancadas. O som dos passos daquela criatura ecoava cada vez mais perto, batendo com um ritmo estranho e rápido, enquanto nosso cansaço crescia e o desespero começava a apertar nossos corações. A respiração de cada um de nós se tornava ofegante, e a ideia de que talvez não escapássemos dali começava a se formar em nossas mentes. Depois do que pareceu uma eternidade, em um ato de puro instinto, viramos uma última esquina e, para nossa surpresa, encontramos uma porta aberta. Não pensamos duas vezes e, sem olhar para trás, corremos para fora. O ar fresco da noite parecia irreal depois do sufocamento dos corredores do hospital. E mesmo assim, o silêncio lá fora era perturbadoramente calmo, como se o prédio quisesse fingir que nada havia acontecido. Paramos alguns metros à frente, ofegantes, e todos pareciam em choque, com olhos arregalados e semblantes pálidos. Ninguém disse uma palavra, e, no fundo, todos nós sabíamos que não queríamos falar sobre o que havíamos presenciado lá dentro. A experiência nos marcara profundamente, deixando uma cicatriz invisível. Naquele momento, qualquer desejo de aventura parecia ridículo. Os dias que seguiram foram repletos de um vazio estranho. Tentei procurar informações sobre o hospital, sobre qualquer coisa que pudesse explicar o que vimos, mas não encontrei nada, nem relatos, nem registros que mencionassem corredores que se transformavam ou sombras que perseguiam. Era como se aquela experiência existisse apenas em nossa mente e, no entanto, eu sabia que ela era real. Às vezes, até hoje, sinto um frio inexplicável, uma sensação de que algo está me observando. Há momentos em que vejo um movimento pelo canto do olho, uma sombra que parece me seguir. Acredito que ela ainda esteja lá, esperando, me espreitando, como se desejasse um reencontro, esperando para me arrastar de volta para aquele lugar onde, por algum motivo, fomos autorizados a escapar, daquela vez. Eu já tinha ouvido várias histórias sobre aquele salão de festas abandonado na periferia. Diziam que ele já fora o centro de comemorações incríveis, festas de casamento glamorosas e eventos extravagantes que atraíam pessoas de toda a cidade.
mas, por algum motivo obscuro, ele havia sido fechado há mais de uma década, ficando apenas para o imaginário e para os rumores que circulavam sobre o lugar. Minha curiosidade foi despertada por essas histórias, e numa sexta-feira à noite decidi explorar o local. A adrenalina da exploração urbana tomou conta de mim, e os rumores sobre um estranho palhaço que aparecia por ali, sempre às madrugadas, me deixaram ainda mais instigado. Diziam que quem cruzava com ele nunca mais era o mesmo, mas na minha cabeça era apenas uma boa história para contar depois. Quando entrei, o cheiro de mofo misturado com poeira era tão forte que parecia quase sólido, preenchendo o ar como uma névoa antiga e pesada. Com a lanterna em mãos, sua luz fraca iluminava as paredes desgastadas, onde ainda restavam decorações de festas, penduradas e esquecidas pelo tempo. Eram fitas desbotadas, balões murchos e enfeites rasgados, como se o último evento tivesse acabado de terminar e ninguém se importou em limpar. À medida que me aprofundava no salão, a atmosfera ficava mais densa, o silêncio absoluto amplificava o som dos meus passos e, aos poucos, meu coração começou a bater mais forte, como se também fosse parte do cenário. Havia algo estranho, quase mágico na maneira como o silêncio ali parecia ter vida própria. Ao chegar ao antigo palco, senti um calafrio ao perceber uma fileira de cadeiras, perfeitamente organizadas, voltadas para ele. Parecia que alguma plateia invisível esperava por um espetáculo que jamais viria. Parei por um momento, tentando compreender como aquelas cadeiras haviam sido colocadas ali tão meticulosamente. Havia uma estranha sensação de presença, como se o salão ainda guardasse algo do seu passado, algo sombrio e enigmático. De repente, a ideia de um palhaço que vagava por ali não parecia tão absurda. As sombras nas cadeiras e no palco pareciam dançar com a luz fraca da lanterna, criando a ilusão de que figuras se moviam ao redor, observando-me, à espera de um show que talvez eu mesmo tivesse acabado de iniciar. Foi então que, ao longe, notei uma figura se movendo no fundo do salão. No começo, achei que fosse apenas um reflexo, algo causado pela pouca luz, mas conforme minha visão se ajustava, percebi que era alguém. Aquilo não era uma sombra qualquer. A figura se aproximava lentamente e logo distingui suas roupas. Era uma fantasia de palhaço, completamente desbotada, suja e manchada, como se tivesse sido deixada ali por décadas. O rosto estava coberto por uma maquiagem borrada que mal conseguia esconder um sorriso grotesco, pintado de orelha a orelha, maior do que qualquer sorriso humano poderia ser. Ao cruzar o olhar com o meu, ele parou, como se estivesse me estudando, e o peso daquele olhar fez minha espinha congelar. O ar ao meu redor parecia denso, quase difícil de respirar, e cada segundo daquele contato visual fazia o tempo desacelerar, como se a eternidade estivesse espremida naquele instante. Por um momento, pensei em correr, mas meus músculos se recusavam a obedecer. As pernas estavam travadas, como se algum poder invisível me prendesse ao chão, mantendo-me vulnerável, à mercê daquela figura sinistra. O palhaço então avançou, dando um passo à frente, silencioso, sem desviar o olhar em momento algum. O silêncio aumentava o terror, uma ausência de som que parecia mais intensa que qualquer grito. Recuar era minha única opção, e comecei a dar passos hesitantes para trás, tentando manter uma distância segura, mas a porta parecia cada vez mais distante, como se o salão se estendesse infinitamente. Meu coração martelava dentro do peito e ecoava na minha garganta. Cada batida era um lembrete de que eu ainda estava ali, preso naquela situação surreal. Quando ele deu mais alguns passos, algo perturbador chamou minha atenção para seus sapatos. Havia uma mancha escura que descia pela perna de sua fantasia, escorrendo pelo tecido, um rastro sinistro que parecia contar uma história. Pisquei várias vezes, tentando acreditar que era apenas sujeira ou algum tipo de tinta,
mas não demorou para perceber a realidade horrenda. Aquela mancha era sangue seco, impregnado no tecido como uma marca de sua última aparição. A mistura de silêncio, a proximidade da figura e a evidência de violência me fizeram finalmente entender a gravidade da situação. Sem conseguir controlar o pânico que crescia a cada segundo, virei-me e comecei a correr, sem olhar para trás. As cadeiras à minha frente se transformaram em obstáculos e, com o desespero tomando conta, tropecei nelas, quase caindo em uma delas antes de conseguir recuperar o equilíbrio. Meus passos ecoavam pelo salão vazio como uma música sinistra que acompanhava a minha fuga, e o som de passos pesados e firmes atrás de mim me fez perceber que ele estava vindo, e rápido. Eu podia sentir a presença dele se aproximando, como uma sombra crescente que ameaçava me engolir. Cada vez que tentava acelerar, a pressão de seu olhar, embora invisível, parecia puxar-me para trás, como se ele estivesse a apenas um passo de mim, pronto para acabar com aquela fuga. A porta de saída estava no final do corredor, e corri para ela, minha única esperança de escapar. Minhas pernas estavam pesadas, meu coração disparado e a respiração entrecortada, mas continuei correndo com todas as forças que me restavam. O corredor parecia se estender mais a cada passo, mas, de repente, tudo parou. O som dos passos desapareceu e o silêncio absoluto tomou conta do lugar mais uma vez. Virei-me, ofegante, esperando vê-lo, mas ele havia sumido, como se nunca tivesse existido. Tudo o que restava era o eco da minha respiração, que preenchia o vazio ao meu redor, me deixando com a sensação incômoda de que o perigo ainda não havia passado. Quando finalmente consegui sair do salão, olhei para trás, e lá estava ele. Parado à porta, o palhaço me observava em silêncio, acenando devagar, com um sorriso macabro que nunca vou conseguir esquecer. Era um sorriso que transmitia a certeza de que aquela noite havia sido apenas o começo, como se ele soubesse que, um dia, eu voltaria ao salão. Pior ainda, a sensação era de que ele poderia me encontrar onde quer que eu estivesse, a qualquer momento. Desde aquela noite, sinto que estou sendo observado. Em todos os lugares, em qualquer situação, o pressentimento de que ele está por perto nunca me deixa. Sinto que o jogo sinistro entre nós está longe de acabar e que ele está apenas esperando a hora certa para retomar de onde paramos.